Boa noite. Eu vou falar sobre a narrativa da história, o relato de um certo Oriente. O livro de Milton Ratum, ele conta a história de uma família que vive em Manaus, por volta da década de 30. Essa família é composta pela matriarca, a Emily, o pai, os dois filhos adotivos, que é a narradora e o filho, que a gente não sabe por que eles são adotivos e por que a mãe não pôde criá-los, e os outros quatro filhos, os gêmeos, que são dois rapazes mau caráter, a Samara, que engravidou nova, e o Hakim, que era o filho mais próximo da mãe, que os dois tinham uma conexão muito forte. A história é um conjunto de relatos, cada vez tem a voz de um dos personagens, que é costurada e interligada pela voz da narradora, que é a filha adotiva. Ela vai construindo a história por meio desses relatos, a partir do dia que ela retorna a Manaus depois de 20 anos fora, que ela estava numa clínica de repouso. A gente não sabe o que aconteceu que levou ela para essa clínica, mas sabe que ela retornou para poder matar a saudade da terra natal e poder ver a mãe adotiva, a Emily. A história, ela conta sobre as diferenças culturais trazidas né, dos patriarcas da Emily e do pai, que trazem do Ocidente costumes e fazem questão de ressaltar a cultura, a forma como as festas, as reuniões de família, é tudo em volta dessa mistura de cultura, né, entre o Oriente e o Ocidente. O autor, ele caracteriza o tempo todo os ambientes, a personalidade dos personagens e, em suma, a história são acontecimentos ao longo de anos com essa família. Inicia com o relato da morte do irmão de Emily, que é o Emir, que suicidou afogado, pulou do porto, e mostra como que ficou uma rachadura, uma ferida, porque ninguém entendia o que levou ele a cometer suicídio. Por causa desse ato, a irmã todo ano fazia uma peregrinação, ela ia até a matriz de joelho, ela se arrumava e levava a foto do irmão até a bacia do rio, o lugar onde eles encontraram o corpo dele, e uma cesta de flores com a foto. Foi um índio que encontrou o corpo. E após esse ritual que ela fazia todo ano, ela fazia uma entrega de donativos, comidas e pequenas lembrancinhas, até figuras, né, de santo, santinhos, para os mais carentes. E a cada ano essa fila só aumentava dessas pessoas que iam atrás dessa ajuda que a Emily dava aos pobres. O marido, a Emily era cristã, haviam vários santos na casa, ela realmente ela fazia santinhos para as pessoas que faziam a primeira comunhão e tudo, e o marido era islamita. Então, por um certo tempo, isso não incomodou ele, essa devoção dela, essa busca né, por essa ajuda aos pobres e essa ritualização com os santos, até o momento em que, numa noite de Natal, uma das amigas dela de longa data, a Andier, embebeda os frangos antes deles serem mortos. Uma passagem muito estranha do livro, porque a gente não entende qual a fascinação dessa amiga em embebedar os frangos e ver eles passando mal antes de serem mortos. O pai fica indignado, vai pro quarto, quebra todos os santos da esposa e some na noite de Natal, e passa o Natal fora. A esposa pede para que a empregada, no outro dia de manhã, busque e traga ele, mas por causa desse evento do Natal, eles começam uma pequena guerrinha entre o que ela segue da religião dela e o que ele segue. Volta e meia ele esconde os santos dela,
que o filho mais velho, o Hakim, descobre o esconderijo e devolve para a mãe. E depois de 2 meses, ela revida escondendo o Alcorão dele. Depois tem a narrativa da Soraya Ângela, que é a primeira neta da Emily, a matriarca. E a menina nasceu muda, ela nasceu de uma de um erro da filha, né? A filha era muito nova, engravidou, a mãe fez de tudo para esconder o tanto que pôde, a menina ficou enclausurada com a filha no quarto durante anos. Ela não andava, ela não se expunha com a criança, ela fazia de tudo para esconder a filha. E aos poucos a filha foi se integrando à família, no caso a Soraya, né? A Samara foi colocando ela aos poucos para participar do convívio com os irmãos e com os avós. Os irmãos dos 2 gêmeos, que são os 2 mau caráteres, faziam de tudo para ridicularizar a menina e aborrecer a irmã. Eles falavam que a irmã era mulher da vida. Realmente era uma relação muito conturbada dela com os irmãos. E ela tinha uma dor muito grande ao ver que a filha seria muda. E ela sentia-se culpada, né? E também nunca falou quem que era o pai dessa menina, que é um dos mistérios também do livro. A busca de saber quem que é o pai. Essa busca, ela foi feita durante anos pelos 2 irmãos, os 2 mau caráter, que iam, inclusive nos puteiros, questionar se as mulheres lá da vida conheciam a irmã, se tinham visto alguém parecido com a criança, algum estrangeiro, alguém que atracava no porto. As pessoas riam dela, mas era um questionamento que todos da cidade faziam, quem que era o pai da menina. Ao longo do livro, a gente tem uma outra tragédia, que é a morte dessa criança, da Soraya. A gente intui, a gente imagina que ela foi atropelada. No livro só relata que ela é encontrada no meio da rua, toda ensanguentada, e é envolvida num lenço e levada para casa para ser velada. A Samara, ela entra em luto, ela fica por anos por luto, e ela vai passando por várias humilhações com os irmãos até não aguentar mais e sair de casa. Ela deixa a casa por causa desses 2 irmãos mau caráter. Ela tem o Hakim, que é o irmão mais velho, ele é amoroso, ele é próximo da mãe, ele é quem busca restaurar a cultura dos pais, a língua que eles trazem, né, lá do Ocidente. E ele é sempre curioso desde criança para saber tudo que envolve toda a cultura da família, os segredos da mãe, porque a mãe é cheia de segredos e mistérios, todos eles, né? A Samara com o mistério de quem que é o pai. O pai, ele é um homem muito calado, muito fechado, então ele é cheio de segredo. E a mãe, que tem inclusive um baú que ele descobriu depois de muito procurar, ele descobriu esse baú cheio de segredo da mãe. E esses segredos que ele foi descobrindo através de objetos e cartas que ela trocou durante décadas com os amigos, com a Índia inclusive, foi que ele foi entendendo as atitudes da mãe e a relação dela com as outras pessoas de dentro da casa. Então, tem esse relato da Soraya, a morte dela, essa mancha na família, a tristeza que traz essa morte, a mudança depois dessa morte, que é a saída de Soraya da Samara, a mãe de casa, e depois que logo depois que a Samara sai de casa, o Hakim também sai de casa, ele vai para o sul acabar de estudar, ele vai embora porque ele não gostava da forma que a mãe tratava os irmãos, que eram mau caráteres. Eles tinham que ter uma punição, né? Tinha que ter uma correção das atitudes, que eles faziam o que queriam, eles maltratavam as empregadas, eles abusavam inclusive sexualmente das empregadas. Essas empregadas que viviam na casa eram quase escravas, pois não recebiam nada pelo que elas trabalhavam. Ele, não suportando mais essas atitudes do irmão, a atitude deles com a irmã,
e com as outras pessoas, porque eles realmente são muito ignorantes, muito brutos e sem educação. Aí ele saiu e foi embora. Ele, durante anos, trocou cartas com a mãe e ao longo dessas cartas os acontecimentos eram descritos através de fotografias. E aí ela conta quando o pai morreu, através da foto dela sentada na cadeira com um lençol branco. Aí ele entende que é na cadeira que ele sempre sentava, ele entendeu que o pai morreu. Depois da morte do pai, a Emily, que é a matriarca, ela foi ficando cada vez mais fechada. Ela pediu para que fosse ficar sozinha. Não tinha mais a Samara, porque a Samara já tinha saído de casa. Os 2 filhos, os gêmeos, se casaram, foram embora. O Hakim já tinha ido embora. A narradora da história, que é a filha adotiva, estava fora, porque ela ficou 20 anos fora numa clínica de repouso. E o irmão, que é pouco citado, o irmão biológico dela, que também foi adotado, a gente não sabe quando nem porquê, mas ele foi embora e mora em Barcelona. Então a Emily, ela fica sozinha, ela tem de companhia só essa amiga, a Andier, que mora de fundo com a casa dela e que vai visitá-la todas as manhãs. A Samara, ela foi morar na loja, a filha, ela foi morar na loja da família, a parisiense. A Parisiense é uma loja de luxo que tem tecidos, tem objetos. Os objetos são características fortes do livro, porque falam da cultura do Ocidente, o simbolismo, os adjetivos que trazem com força esses objetos. Então a gente sempre eles falam das vitrines, de arrumar as vitrines, da beleza da seda, dos tecidos. Então a gente imagina que é uma loja de luxo, mas que tem vários objetos. A Samara, ela saiu de casa e foi morar no fundo da Parisiense. Eles moravam no sobrado um pouco mais distante dali. Os irmãos, quando eles fizeram de tudo para descobrir onde que a Samara tinha ido parar, porque eles gostavam de importunar ela. E a mãe não contava, nem o pai contava onde que ela tinha ido. O pai, ele não se dirigia a palavra a Samara, mas ele não gostava da atitude dos irmãos com ela, o desrespeito que eles tinham com a irmã. Então ele também não contava onde que a filha estava. Depois de muito procurar, eles descobriram onde que a Samara estava e começou a importunar ela, jogando pedra na janela, insultando ela. Realmente eles insultavam ela muito, insultavam ela o tempo todo. Aí, no dia que o pai dela morreu, ela começou a tomar conta da loja. Em poucos anos ela vendeu, a loja recuperou e progrediu o que eles não tinham conseguido em 50 anos, quando o pai tomava conta da loja. E aí ela percebeu que os irmãos diminuíram na forma de tratar com ela, porque era ela que trazia o sustento, inclusive dos irmãos, porque ela que tomava conta da loja e todo o sustento da família vinha da loja. Só que, numa passagem do livro, a gente descobre que a Samara, ela se arrumou e foi embora, sem dar pista de onde ela tinha ido morar. Um belo dia ela simplesmente foi embora, deixou uma sacola com a mãe guardou no cofre lá onde ela guardava os pertences dela. Estava bonita, ela conversou com as pessoas na casa, coisa que ela não fazia há anos, porque ela falava muito pouco com as pessoas, ela era muito reservada desde que ela descobriu que ela estava grávida da Soraya, até piorou depois da morte da filha. Então ela era uma pessoa muito reclusa, muito calada. E esse dia antes que ela foi embora, ela conversou com todos, perguntou. As pessoas todas estranharam a atitude dela, porque realmente era coisa fora do comum. Aí ela foi embora e no dia de manhã as pessoas foram procurar por ela na loja, ninguém achou, ninguém viu pista, só viu que as coisas dela não estavam lá mais. A Emily, a matriarca, ficou doida atrás da filha, pediu ajuda, procurou. Aí ela foi atrás dos filhos, pedindo para que eles fossem a público para que falasse que perdoava a irmã, retirava as acusações e
fizesse com que ela voltasse, porque ela sabia que a Samara tinha ido embora por causa dos irmãos, a forma com que os irmãos a tratavam, a repugnância. E um dos irmãos virou para a mãe e falou assim que ela questionou porque que eles tinham tanto ódio dela. E um dos irmãos falou para ela que deveria de ter ódio de ter colocado no mundo uma mulher da vida. Aí na passagem do livro a Emily fala que ela não conseguiu responder ao filho, mas que ela ficou muito sentida. Tanto que nessa passagem do livro, uma semana depois ela morre. E pelo que a gente percebe, ela morre de desgosto do filho, da maneira como que ele falou com ela e a maneira como que ele se dirigiu à filha. Porque a Samara, ela, por qualquer erro que ela pudesse ter cometido, ela já deveria ter ganhado perdão. O livro, inicialmente ele é confuso, até você entender que são várias narrativas. Ele não tem linearidade, pois a narrativa, ela, na mesma hora que tem uma pessoa narrando, aí uma pessoa puxa a fala de outra, e lá na frente que você vai entender que tem uma alusão ao que já foi dito, e aí você vai encaixando os acontecimentos e as pessoas, porque na mesma hora que é a narradora ela fala de um irmão, na mesma hora ele é irmão, mas ele é um tio, é uma mãe que já é uma avó, porque ela chegou nova numa família que já estava estruturada, no caso os irmãos adotivos já eram mais velhos, então ela tem essa confusão de personalidade, na mesma hora que é um tio, é um irmão. Mas o livro ele é muito interessante para mostrar o choque de culturas, o choque de caráter, a mudança de caráter dos irmãos, a Samara que é calada, o Hakim que se preocupa em estar próximo à mãe, a maneira que o autor escolheu para que costurasse a ideia. E essa desordem do livro reflete a personalidade da narradora que se sente perdida no mundo. Então, para você entender a história, para o leitor entender e construir a história, primeiro ele tem que buscar entender a personalidade da narradora. O conflito que ela tem consigo mesma é o conflito que ela leva para a narrativa do livro. Por isso que o livro ele tem essa confusão de narração, de vozes, até o final que você consegue intuir quem é que está narrando, com quem que aconteceu e quando que aconteceu. Mas é um livro que ganhou, inclusive, prêmio na época, é um romance muito importante nos volumes do autor, e que ele merece sim ser lido para a gente ver essas mudanças de narrativa, de construção do texto, e também por causa que porque a história é muito interessante. Obrigada. Oi pessoal, tudo bem? Então, nosso grupo é composto por João, Luara, Natália e o Anderson, que sou eu, e nós iremos falar sobre o livro Relatos de um Certo Oriente, do autor Milton Ratum. E eu vou falar sobre a essência deste escritor, porque no caso deste livro, quem é o seu autor e a sua formação é uma informação importante para que venhamos a entender por completo a obra-prima deste autor. Milton Ratum ele nasceu em 1952, no Amazonas, em Manaus, onde ele passou a sua infância e parte da sua juventude. E a formação dele é curiosa, porque ele é filho de pai árabe e de mãe amazonense. Por ser filho de pai árabe, ele tem essa influência oriental. Já a sua mãe é amazonense, e ele é da classe média alta de Manaus, e, portanto, ele participa da elite manauara. Porém, ele estudou em escola pública, e isso favoreceu com que ele tivesse contato com as diferentes etnias e classes sociais, podendo assim estudar entre índios, negros, brancos, filhos de desembargadores, pessoas comuns, e é justamente essa visão de mundo que ele adquiriu que fez com que ele transcendesse esse lugar comum da classe média alta brasileira. Por esse motivo ele consegue transitar em vários espaços nos seus textos. Em 1967 ele mudou
para Brasília e estudou no colégio. Em 1970 ele morou em São Paulo e se formou em arquitetura e urbanismo pela USP, só que na verdade ele não chegou a exercer a profissão de arquiteto e logo ele acabou fazendo mestrado em letras pela USP de São Paulo. Ele trabalhou como jornalista cultural e foi professor de história de arquitetura. Em 1980 ele recebeu uma bolsa de estudos e viajou para a Europa como bolsista e chegou a morar na Espanha, em Madrid, Barcelona, através do Instituto Ibero-Americano. De 1984 a 88, ele tornou-se professor da Universidade Federal do Amazonas em língua e literatura francesa. Em 1998, ele consegue doutorado em teoria literária, também na USP, e atuou como um professor convidado na Universidade da Califórnia em Berkeley. Ele foi bolsista do International Writing Program, que é o Programa Internacional de Escritores, nos Estados Unidos. Ele foi escritor residente na Stanford University e na Califórnia Berkeley. Ele foi bolsista na Saint-Nazaire, na França. Fez a sua pós-graduação e estudou na Universidade de Paris, em literatura francesa. Então, portanto, nós temos aqui um autor brasileiro, um dos mais renomados e importantes escritores vivos no Brasil, nos seus hoje 65 anos de idade, em 2017, sendo ele escritor, tradutor e professor. E ele foi premiado como um autor da nossa literatura pós-moderna ou contemporânea e que tem uma sólida formação acadêmica, e é por isso que ele pode trabalhar neste primeiro livro essa questão da narração, da memória, das lembranças, da ideia dos imigrantes libaneses que vêm para o Brasil e trazem toda essa carga étnica juntamente com a memória e as lembranças. O autor ele teve 4 romances premiados, sua obra foi traduzida em 12 línguas e publicada em 14 países. Ele ganhou o prêmio Jabuti de melhor romance em 1990, Portugal Telecom em 2006 e a Ordem do Mérito Cultural em 2008. Em 1990 ele teve o seu primeiro romance, Relatos do Certo Oriente, publicado através da editora Companhia das Letras, e ganhou o prêmio Jabuti como melhor romance. E quando ele recebeu essa premiação, ele tinha 37 anos de idade. No ano 2000, ele publicou o romance Dois Irmãos, que recebeu o prêmio Jabuti em terceiro lugar na categoria romance. Em 2001, ele foi um dos finalistas do Prêmio Multicultural do Estadão, de São Paulo. Em 2005, ele teve o seu terceiro romance publicado, Cinzas do Norte, e obteve o Prêmio Portugal Telecom como um grande prêmio da crítica. Em 2008, ele recebeu do Ministério da Cultura a Ordem do Mérito Cultural. E ainda em 2008, ele publicou o seu quarto romance, Órfãos do Eldorado, que recebeu o Prêmio Jabuti em segundo lugar na categoria romance. Em 2010, ele teve a tradução do Cinza do Norte, realizada. E em 2013, ele publicou o livro Solitário à Espreita, que era uma seleção de crônicas publicadas em jornais e revistas. Então, todos os seus livros eles foram publicados no Brasil, através da editora Companhia das Letras, e cujas vendas já ultrapassam mais de 300 mil exemplares. Publicou ensaios, artigos sobre literatura brasileira e latino-americana, e desde 1998 ele mora em São Paulo, onde ele é colunista do Caderno de São Paulo. Ele também foi colunista do extinto site Terra Magazine. Então vou falar sobre o estilo do Milton Ratum. O Milton Ratum ele participou de vários debates sobre contos brasileiros publicados em países da Europa, através do Anthology of the Brazilian Story, que são antologias das histórias brasileiras, em parceria com filósofos e críticos literários. O estilo dele, portanto, é conhecido como misturar experiências e lembranças pessoais com o contexto sociocultural, tanto da Amazônia quanto do Oriente. Então, seu primeiro livro, ele mesmo explica que, através de um vídeo, ele fala que Relato de um Certo Oriente há um tom de confissão. Portanto, como é natural, há elementos da sua vida familiar. E essa linguagem envolvente é que faz com que o leitor se interesse e se identifique com aquela realidade. A reputação do autor. A partir do romance Relatos de um Certo Oriente, Milton Ratum teve o seu reconhecimento por parte dos críticos e dos leitores. Seu primeiro livro é considerado por críticos uma obra-prima,
sendo chamado de o colecionador de premiações, porque na verdade ele recebeu premiações consecutivas. Através de um vídeo ele relata que na sua infância, na sua juventude, ele teve experiência diante da morte. Ele viu uma prima surdo-muda falecer e eles brincavam, eles tinham uma relação muito íntima na infância. Então isso foi muito marcante e é uma das referências utilizadas na criação da história do livro. Como surgiu a ideia deste livro? A relação que o autor Milton Ratum tinha com seus avós maternos, a avó Emily e o avô Mamed, era que eles contavam-lhe histórias e em Manaus na época não havia TV e a sua mãe deu-lhe obras completas de Machado de Assis, despertando assim o seu interesse pela leitura. E ele leu no colégio obras importantes das quais nós já temos conhecimento, como Vidas Secas, de Graciliano Ramos, Capitães de Areia, de Jorge Amado, Três Contos, de Gustavo Flaubert, daí originando as suas referências literárias. A ideia de elaborar seu primeiro romance, Relatos de um Certo Oriente, surgiu quando ele morava em Madrid, na Europa. Aliás, antes mesmo, quando ele morava em São Paulo, só que ele relata que era difícil de escrever, de criar uma disciplina para a leitura e para a escrita. Então, na Europa, ele escreveu um romance político e, segundo fala o próprio autor, ele não gostou e na entrevista ele relata que ele jogou fora e resolveu criar o Relatos de um Certo Oriente, onde ele lembrava das histórias que seu avô contava, pensava que de alguma maneira poderia recuperar essa voz perdida do seu avô, e a sua obra foi publicada e recebeu uma premiação importante. Ele relata, portanto, que não é só o enredo que importa, não é só o conteúdo, tem que encontrar uma maneira, uma metodologia, como que aquilo será escrito. E essa forma está na voz da narradora, na linguagem e nos eventos que se desenvolvem no decorrer da história. A relação da fruta jambo com o livro. Na página 15 do livro é citada claramente essa relação da fruta e vou apenas fazer uma citação para verificar e perceber essa relação das memórias. Permanecia um tempão a admirar a polpa desse coração de veludo que é o jambo, as papoulas, as orquídeas e as flores. Ela cheirava demoradamente e mais tarde intuí que o odor e o olhar compensavam, de certa forma, a ausência dos dois sentidos. Ou seja, ele falava da surda-muda. E lembrando que o autor Milton Ratum, ele teve uma prima assim na vida real. Assim podemos perceber, além da característica marcante do autor, ele mistura as memórias, as lembranças, com descrições minuciosas e detalhadas em sua narrativa literária. Essa, portanto, é a importância da essência deste autor, Milton Ratum, em Relatos de um Certo Oriente. Por que o jabuti para nomear um prêmio do livro? A resposta pode ter uma explicação no ambiente cultural e político da época, que foi influenciado pelo modernismo e pelo naturalismo, através dessa valorização da cultura popular brasileira, nas raízes indígenas, nas figuras místicas, nos símbolos carregados de sabedoria e de experiência. Então, na época, Mário de Andrade, Monteiro Lobato, entre o final do século XIX e o início do século XX, eles foram pioneiros nessa pesquisa, no estudo e na divulgação dessa cultura popular. E Monteiro Lobato provavelmente foi o mais destacado na recriação literária das histórias desses personagens enigmáticos, reveladores do folclore nacional. Um desses personagens da literatura infantil de Lobato é, como se sabe, o jabuti. E o pequeno jabuti, já familiar no imaginário da cultura indígena tupi, ganhou vida e personalidade nas formulações do autor e como uma tartaruga vagarosa, mas obstinada e esperta, cheia de tenacidade para vencer obstáculos, para enganar os concorrentes mais bem dotados e chegar à frente ao fim da jornada. Com essas credenciais, ganhou também simpatia, preferência dos dirigentes e da premiação, e eles foram eleger o jabuti como inspiração para patrocinar o prêmio e para homenagear e promover o livro. Estes prêmios são o ponto alto do evento e, em um momento de grande expectativa,
todos os profissionais do mercado editorial aguardam uma premiação do Jabuti. Em 2017, o Jabuti completa 59 anos e continua a trabalhar firmemente para que permaneça como o mais desejado premiação do país. Obrigado a todos por assistir o vídeo. Um forte abraço. Bom, vamos falar um pouco agora sobre os aspectos da narrativa, pessoa, tempo, espaço e suas características. Relato de um Certo Oriente é um romance da literatura contemporânea. Ele é dividido em 8 capítulos e sua narrativa ela é bastante distinta. A obra ela é composta por múltiplas vozes narrativas, né, que se desdobram por meio de depoimentos, por meio de cartas, diálogos. Os narradores são narradores personagens e fazem uma espécie de alternância aí na narração. Pelo fato da narrativa se deslocar em todo o enredo em diferentes tempos, ou seja, ora se fala do presente, ora se fala da infância dos personagens, ora da adolescência. Aí, depois, quando você se dá conta, já está novamente falando sobre a infância dos personagens. Então, essa narrativa, ela se desloca muito em diferentes tempos. Acontece também de um determinado narrador fazer referência à memória de diversos personagens. Então, a narrativa, ela se desenrola inserindo uma história dentro de uma outra história. Então, devido a isso, eu particularmente achei um pouco confusa a narrativa. No ato aí da leitura, nessa tentativa de assimilação com a exatidão de quem era a voz da narrativa, então eu achei um pouco confusa em alguns momentos. Mas esse detalhe também traz um certo quê de algo investigativo, de uma história que está sendo desvendada por meio de diversos relatos, que precisa ser montados, né, esses relatos como um quebra-cabeça. Então, a presença de um foco narrativo a cada capítulo, além de dinamizar a história, traz uma certa convicção mesmo de certeza do que está sendo narrado, tendo em vista de que a obra é composta pelo testemunho de alguém que realmente esteve presente na hora e no local do acontecimento. Bom, um dos narradores tem como papel principal uma função investigativa mesmo, né? Como uma verdadeira detetive aí, né? Então ela se responsabiliza por correr atrás de documentos, né, para realmente documentar uma história que foi narrada ali. E essa narradora, ela caracteriza-se também como uma narradora protagonista. E nada mais é do que a filha adotiva de Emily, né, essa narradora. E ela não tem o seu nome revelado ali na obra pelo autor. E ela acaba por abrir a narração no primeiro capítulo e encerra a narrativa também da obra. Posteriormente, surgem também outras vozes narrativas por meio de Hakim no segundo capítulo, Dorner no 3º e 4º capítulo, e no 5º capítulo, Dorner também vai aparecer na narração, mas também aparece novamente a narrativa de Hakim. E há também a narrativa por meio da voz de India Conceição no penúltimo capítulo. Dessa maneira, os narradores eles ganham um caráter de narradores testemunhos, por estarem todos interligados uns aos outros e por participarem ativamente da história ali que está sendo narrada. E por meio dessa técnica de dar voz aos personagens, o autor ele utiliza bastante discursos diretos por meio de muitos relatos, depoimentos que se estendem por muitos parágrafos. Esses depoimentos muitas vezes se estendem também por todo o capítulo, né, cujas demarcações das vozes são feitas pelo simples uso de aspas. Agora, com respeito da voz da narrativa, ela é feita em primeira pessoa, né, como podemos ver na seguinte passagem. Quando abri os olhos, vi o vulto de uma mulher e de uma criança. Essa passagem, ela é descrita no primeiro capítulo, né? Então, a gente pode ver que ocorre a utilização da narrativa em primeira pessoa.
Agora, com relação ao tempo da obra, conforme eu já mencionei, o tempo não é cronológico. Há momentos em que percebemos um tempo cronológico até mesmo decrescente, como se voltasse no tempo vagarosamente, e que não se mantém também até o final da obra. Ou seja, o tempo ele desloca-se por diferentes momentos das vidas dos personagens, avançando na passagem de algum acontecimento presente, retrocedendo também com relação a alguma coisa recapitulada, na observação de algum objeto na casa. Então, o tempo utilizado é o tempo do discurso. Na obra também, o espaço a grande importância, né? É de grande importância e retrata o encontro ali de diversos povos, diversos costumes. Então, o espaço, assim como a grande variedade de outros elementos narrativos, ele vai englobar ali a natureza, a cultura de Manaus, a diversidade religiosa e étnica dos estrangeiros. O Certo Oriente, mencionado ali no título, de certa forma, ele faz uma referência a Manaus como um lugar de refúgio, como um mundo novo, né, de troca de experiências, miscigenação, saberes, culturas, onde o local de diversos estrangeiros, como árabes, judeus, portugueses, fugiram, né, para lá da guerra, da repressão de seus países de origem. Há também espaços físicos específicos, como a loja parnasiense, que é local de grande importância e acontecimento na obra, né, seus objetos, suas referências à cultura ocidental, a ambientação também repleta de adornos e estatuetas da casa da Emily. Percebemos que o espaço da narrativa também se associa ao estado de espírito dos personagens, como quando narrado a clínica de repouso, que é o lugar onde se interna a narradora principal, representa a tentativa de retomada e recuperação não só ali da personagem, como o resgate também do passado e da história dessa personagem. Outra associação que a gente pode fazer entre espaço e estado psíquico do personagem se dá no momento em que a filha adotiva retorna à casa da Emily, né? Então, é descrito ali, descrito pela seguinte passagem. Antes de entrar na copa, decidi dar uma olhada nos aposentos do andar terra. 2 salas contíguas se isolavam do resto da casa. Além de sombrias, estavam entulhadas de móveis e poltronas decoradas com tapetes de caixa, elefantes indianos que emitiam o brilho da porcelana polida e baús orientais com relevo de dragão nas 5 faces. A única parede onde não havia reproduções de ideogramas chineses e pagodes aquarelados estava coberta por um espelho que reproduzia todos os objetos, criando uma perspectiva caótica de volumes espanados e ilustrados todos os dias, como se aquele ambiente desconhecesse a permanência ou até mesmo a passagem de alguém. Então, dessa maneira, a gente pode perceber que é como se a casa representasse um mundo parado, a vida parada no tempo, né, como um ambiente esquecido por todos, sem rastros, sem vestígios, como se fosse um espaço mesmo fora de Manaus. Então, a casa, antes movimentada em outras passagens da obra, ela era descrita ali com bastante movimento, com muita visita, barulho, festas. Então, ela, antes movimentada, ela passa a se tornar um lugar recluso mesmo, longe das pessoas, longe de tudo. E logo podemos associar também esse sentimento à personagem Emily, que agora no final de sua vida se encontra solitária, abandonada pelos filhos. E no decorrer da narrativa é possível perceber também a valorização dada aos objetos, né? Então é dada uma valorização aos objetos, aos móveis, aos objetos importados, e da mesma maneira podemos fazer uma ponderação quanto à retratação da casa da Emily no final da sua vida, como se nada adiantasse, né, aquele tanto de objetos de valores, porque a sala possuía tantos enfeites e tantos objetos
que esses mesmos objetos acabam inibindo tanto a existência de uns aos outros, como também a existência da própria Emily, né? Há também a descrição de uma segunda Manaus, diferente de uma grande riqueza de fauna, de flora e de grande sabedoria popular da época, em que a narradora principal descreve numa determinada passagem, né? Então, Manaus é descrita com muita riqueza numa certa parte. Numa segunda parte, Manaus é descrita ali no final da vida de Emily, com muita... no retorno da narradora principal, né, pouco antes da morte da sua mãe, a filha adotiva, ela vai dar um passeio ali por Manaus. Ela se assusta ao encontrar a cidade em decadência, degradada, e ela tem um choque mesmo ali, né, contribuindo ali para o sentimento de abandono e decepção nesse momento ali da narrativa. Então, a gente percebe que o espaço, ele vai associar, né, ao estado que se encontra o personagem ali na narrativa. Tudo bem, pessoal? Eu vou estar falando dos personagens do livro, Relato de um Certo Oriente. E além de estar falando dos personagens, vou falar um pouquinho da importância de cada um no desenvolver da história. Primeiramente, eu vou falar de Emily, que é a matriarca da família de libaneses, né? E toda a história gira em torno dessa família, dos relatos que aconteceram, né, dentro da casa de Emily, que é a matriarca, né, da família, mãe de 4 filhos biológicos e dois filhos adotivos. A casa de Emily é muito importante para a história, porque todos os personagens habitaram ou frequentaram a casa dela, que fica localizado em Manaus. A segunda personagem é a narradora principal do livro. Tem um irmão biológico e os dois são filhos adotivos de Emily. Ela volta a Manaus após um pouco mais de 20 anos, né, para relatar ao irmão, que mora em Barcelona, né, lembranças de uma vida em família, dos problemas de relacionamento entre os membros dessa família, além de relatos, né, da sua infância, dos tempos em que eram crianças, né, e da história da própria família. Outro personagem importante é Hakim, que é o filho mais velho de Emily. É chamado pelos irmãos mais novos como de tio, por ser mais velho. Hakim, ele era um bom irmão, ao contrário dos outros filhos biológicos de Emily, que em algumas passagens do livro aparecem que eles têm o capeta tatuado na pele. E é bem próximo de Emily. Hakim, ele, além de ser um filho muito próximo e ter vivenciado tudo aquilo que acontece no livro, ele é testemunha de tudo que acontece no livro. Ele é muito importante porque os relatos dele, né, contribuem muito para o desenvolvimento da narrativa. Então, por isso, ele é um personagem muito ativo durante toda a obra. Outro personagem importante é Gustavo Dorner,
que é um amigo da família, e testemunhou muito do que se passou na casa de Emily. Ele era um grande amigo e confidente de Emily e de Hakim. Então os relatos dele é muito importante, né, para o entendimento, né, da história. Então é um personagem muito importante. Temos também, pessoal, Rindier Conceição, que é uma vizinha e amiga de Emily, e ela é apresentada pela filha de Emily como uma voz narrativa. Ela narra o 7º capítulo. Rindier também, ela conta, né, sobre os últimos dias de Emily até o dia da sua morte. Tem até um trecho que ela diz, né, nos últimos dias ela sofreu como uma penitente. Ela conta, né, como que foi os últimos dias. Ela conta que elas conversaram algumas vezes antes de Emily vir a falecer, né? E o livro mostra muito, né, a amizade que Rindier Conceição tinha com Emily. Então, pessoal, essa foi a minha análise sobre os personagens. Eu procurei selecionar os personagens principais para facilitar, né, o entendimento sobre a importância de cada um dentro da obra. Que a partir do momento que vocês estiverem em contato com a história, ficará mais fácil localizar cada personagem dentro dela. Então é isso.